Oi pessoal, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou fazer um vídeo maquia e fala. E enquanto eu vou me maquiando, fazendo a maquiagem do dia a dia, eu vou falando um pouco mais sobre como foi a minha experiência. Então eu começo passando o hidratante. Então, tudo começou com umas dores na perna. Num domingo, minha irmã tinha vindo pra cá e aí nós fomos levar ela na rodoviária. E aí, de repente, eu não conseguia mexer a perna direita. Eu não conseguia mais mexer ela, não conseguia andar, levantar, nada. E aí, meus pais acharam muito estranho e resolveram me levar aqui no hospital de Barão, né? Aí eles me levaram no hospital e lá, se eu não me engano, eles me deram corticoide. Nossa, acho que eu passei um pouquinho demais. Eles me deram corticoide e aí, na hora, passou. Aí passou o efeito, tudo. No outro dia eu comecei a sentir as dores de novo. E aí eu não conseguia mais ir nem levantar da cama. Eu tive que chamar minha mãe pra levantar, porque eu não conseguia, pedir ajuda. Aí com isso eu fui de novo pro hospital. Passei 3 dias indo e voltando do hospital. Até que eles resolveram me internar pra investigar o que eu tinha. Fizeram ecografia, radiografia, tudo que tinha possível. E não descobriram nada. E aí, como o hospital daqui é pequeno, eles me mandaram para Montenegro, que é o maior aqui da região SUS, que é 100% SUS. E aí eles me mandaram para lá e lá eu fiquei das 8 horas da manhã até as 11 e pouco por aí, meio-dia, para esperar para eles, assim, para me consultar, para eles e me encaminhar para fazer algum exame. E aí eu fiquei lá esperando e tal, e aí o médico me encaminhou para uma ecografia da região do quadril e do abdômen. Acho que é radiografia ou raio-x, não lembro. Aí eles me encaminharam para isso e não descobriam nada. E aí eles resolveram me internar até que eles descobrissem alguma coisa. Só que na minha cabeça eu achei que isso eu ia ficar um dia lá, eles já iam descobrir o que que era, ia funcionar e aí eu já ia voltar para casa. Só que isso não aconteceu, porque eu fiquei 8 dias internada lá. Aí, na primeira noite que eu fiquei internada lá, foi, acho que dia 17 por aí. Não lembro. Foi em junho. E aí, a primeira noite lá, eu fiquei na parte emergencial, que é no primeiro andar, que chega só as emergências e quem não precisa, assim, da internação exata. Então, por isso, por ter ficado lá, eu achei que eu não ia precisar ficar muito tempo. Até que o médico, no outro dia, na primeira noite, na verdade, eu já comecei a ter umas crises. Eu não sei porquê, eu acho que pelo fato de eu ficar com medo de estar no hospital, eu comecei a ter algumas crises e aí eu no começo eu não sabia o que que era. Pra mim era, sei lá, eu tava nervosa, eu tava com medo, alguma coisa assim, mas não achei que fosse algo sério. Então, eles me mandaram pro segundo andar, onde fica os internados, no caso. E aí eu fiquei internada lá. E eles fazendo exames pra procurar o que eu tinha. E até então eles não tinham descoberto nada. Não conseguiam achar a tal solução do problema. E também eu não conseguia andar ainda. Aí na primeira noite que eu fiquei lá em cima, eu acordei de madrugada sentindo, assim, parecia que alguém tava me observando, sabe? Sabe quando tu sente aquela sensação de observação, alguma coisa assim? Então, era isso que eu sentia. Ah, isso não tá dando muito certo. Aí eu chamei minha mãe, que tava deitada na cama do lado. Chamei minha mãe e pedi pra ela ir no banheiro comigo. Que era, assim, na frente da minha cama era o banheiro, só que eu não conseguia ir sozinha. Aí eu pedi pra minha mãe, e aí ela pediu se eu tava com frio ou algo assim, porque eu tava tremendo muito. Aí eu falei que não, que eu tava com calor até, que eu não tava com frio. Só que eu tremia de bater os dentes, sabe? Eu tive uma crise muito feia aquela noite. E aí eu comecei a chorar e tremer. E aí até a dor na perna passou de tanto assim que eu fiquei nervosa.
Aí no outro dia a gente ficou num quarto de isolamento, porque como eu tinha vindo de outro hospital, a gente ficou no quarto de isolamento por uns 2 dias, só eu e ela. E aí, pra ir jantar, no caso, que eles tinham direito à janta, né? Os acompanhantes, pra irem jantar, pra ficar, eu não podia ficar sozinha, então eu ia pro outro quarto, que tinha uma senhora que tinha ficado comigo no quarto lá embaixo. E aí eu ia pra lá e esperava minha mãe voltar lá dentro, porque eu não queria sair, eu não queria ficar sozinha mais. Nossa, minhas coisas estão tudo sujas. Não queria mais ficar sozinha. Aí minha mãe, sim, ela começou a se preocupar e tal. E aí numa noite eu vi um vulto. Sim, eu não lembro exatamente de ter visto alguma coisa, assim. Eu lembro que eu entrei em pânico do nada, assim. Eu tava de boa sentada com a minha mãe, e aí eu olhei pro lado, e aí eu não vi nada, sabe? Só que isso de não vi nada foi muito estranho, porque parecia que tinha alguém ali. Só que eu não lembro de ter visto alguém. E aí eu comecei a surtar, e aí eu tive os surtos psicóticos, que diz no meu atestado que eu tinha surtos psicóticos. E aí eu gritava, eu chorava, eu fazia de tudo. Eu falava que eles queriam me levar, eles, eu não sei quem, queriam me levar. E a minha mãe ali, coitada, do meu lado, eu não sabendo o que fazer. E tinha uma senhora no quarto com nós. Aí eu já tinha saído do isolamento, tadinha da senhora. Ela ficou apavorada. E aí com essa senhora tinha uma acompanhante de idosos. E ela era. Eu não sei se ela participava de algum centro espírita ou alguma coisa assim. Mas eu sei que ela me ajudou. E ela me apresentou um senhor que era espírita. E aí ele entrou em contato com a minha mãe. Ele ligou para minha mãe uma certa noite. Ligou para ela e perguntou para ela se tinha alguém que não queria que eu tivesse nascido. No caso, que minha gravidez não fosse desejada. E aí ela chorando falou que ela não queria que a minha gravidez, que eu não tivesse nascido, sabe? Quando ela descobriu a gravidez. Então, isso, ele disse que isso que estava me fazendo mal, porque assim, os espíritos sabiam que tinha alguém que não me queria ali. Então, eles iam tentar me levar e eu tinha que ser forte, tinha que ser muito, muito forte, porque quando eles decidem levar alguém, eles geralmente conseguem. Segundo ele, foi isso que ele disse. Aí, minha mãe, tadinha, entrou em pânico, né? Ela se culpou tanto, a gente chorou tanto. Eu fiquei até sem falar com ela um bom tempo, assim, lá no hospital, porque eu achava que ela era a culpada disso tudo, sabe? Só que no fundo eu sabia que isso já tinha passado, que ela já tinha mudado de ideia, que agora ela me queria e que ela estava ali do meu lado. E por isso que eu digo que é muito importante o apoio da família. E aí ele foi lá e ele conversou com nós e ele disse que tinha algo preso em mim que estava se apoderando das minhas forças, que como eu estava frágil, ele estava se apoderando disso e usando isso para ficar mais forte, para tentar me levar. E teve uma noite que nós estávamos assim, como sempre, assim, conversando, eu, ela, a senhora, essa que estava no quarto com nós. E aí alguém sussurrou no meu ouvido: eu vou levar o teu irmão se eu não conseguir te levar. Alguém sussurrou isso no meu ouvido, só que tava só nós três no quarto, nós quatro no caso. E aí eu entrei em pânico, porque meu irmão, imagina, ele é caminhoneiro, tá sempre na estrada. E aí eu fiquei toda arrepiada, assim, tudo. E aí eu chamei ele no WhatsApp e já falei com ele, né, tá tudo bem, não sei o que. E aí ele me mandou uma foto que ele tava com isso daqui tudo arrepiado. Porque ele disse que também tinha sentido. Então, aí que eu vi que não era coisa da minha cabeça, que isso estava realmente acontecendo e que eu precisava ter forças para passar por isso. E aí, desde então, aí o espírita foi me acompanhando, até que o dia que eu saí do hospital. E aí eu saí do hospital, parecia que tava tudo bem, sabe? Já não sentia mais dores na perna, tava sendo acompanhada pelo psiquiatra, tava tudo bem, sabe? Eu sentia que tava tudo bem. E aí, chegando em Barão, que de Montenegro a Barão leva uns 40 minutos, 45. Chegando em Barão, a minha tia, o meu tio ligou pra minha mãe, avisando que meu pai tava no hospital porque ele tava sofrendo um infarto. Tava infartando.
porque foi muita pressão pra ele. Ele ficou muito preocupado, como tava só eu e minha mãe lá. Tadinho, né? Ele ficou muito preocupado e era muita pressão. Ele tava sozinho aqui em casa, só ele e os gatos, né? Que eu tenho dois, eu tinha dois. Aí ficou só ele aqui, e aí ele preocupado, ele corria atrás de benzedeira, de padre, de tudo, sabe? Pra tentar me ajudar, porque ele viu que isso tava me afetando e que ele precisava fazer alguma coisa, senão eles não iam mais me ter junto com eles. E aí ele chegou numa benzedeira que me benzeu de longe. Isso eu ainda tava no hospital. Aí ela me benzeu de longe e ela disse que eu tinha algum peso sobrecarregado em mim, que eu tinha algumas lembranças que não estavam me ajudando e que isso estava voltando tudo contra mim e que eu precisava rezar muito, muito, porque ela ia rezar muito por mim, mas que eu também precisava me ajudar. E um dia depois eu simplesmente melhorei. No outro dia eu tava bem, tava feliz, já tava comendo, porque até então, há 7 dias eu fiquei sem comer quase nada, eu não comia nada, eu comia só bis extra, que era a única coisa que eu gostava de comer. O resto eu não conseguia comer nada. Aí, no outro dia eu já acordei bem, o médico já notou que eu tava melhor, tudo, e aí ele falou que, no caso, na sexta, que eu ia entrar em alta. Que eu ia sair de alta. E aí, eu fiquei toda feliz, né? Ah, vou sair de alta e tal. E aí, vindo pra cá, a gente recebeu essa notícia do meu pai. E aí, a gente foi direto pro hospital, né? Não, a gente não foi, não. A gente veio primeiro pra casa. E aí, minha tia ficou com meu pai no hospital. Ficou lá com ele. E aí, ela contando assim pra nós, disse que quando chegou no hospital e viu ele daquele jeito, que ela achou que ele não fosse sobreviver, porque ele já tava roxo, já tava revirando os olhos, sabe, de preocupação. Imagina o quanto que ele ficou preocupado, porque a senhora benzedeira disse que se eu não me ajudasse, eu não teria salvação, que eu ia partir dessa pra melhor, porque tava muito sério o meu caso. E aí, até depois do que eu voltei no hospital, eu fui nessa senhora, nessa benzedeira. E ela disse que foi muito bom ela me ver bem de novo, porque como ela me viu nas visões dela, assim, ela disse que ela achava que eu não teria mais, que eu não tinha mais como voltar à vida. Que eu ia morrer lá no hospital mesmo. Imagina, por depressão, eu ia morrer, assim, por nada. Não por nada, mas assim, não tinha assim um motivo pra eu ter depressão ou algo assim, sabe? Eu era uma guria feliz, tudo bem. Tinha uma família que me apoiava em tudo. Só que aí do nada, ela, como eu disse ontem no vídeo, a depressão ela vem chegando sorrateira, sabe? Sim, a gente não percebe. Quando a gente percebe, talvez seja tarde demais. Mas agora, graças a Deus, eu tô me tratando. Tem que ter muita fé, muito foco, porque se não for isso, olha, tu se perde. E esse negócio de ver vultos, até hoje eu sinto as pessoas assim. Opa, saiu errado. Eu vejo as pessoas assim, me observando, só que eu já me acostumei, sabe? Eu já me acostumei, eu já aprendi a lidar com isso. Eu saio de casa, eu vou fazer alguma coisa, eu vou distrair minha mente. E era isso que eu queria falar pra vocês, que eu queria contar. Eu sei que o vídeo vai ficar meio extenso, mas é que eu demoro pra fazer minha maquiagem mesmo, gente. Tem que ter bastante maquiagem pra essa carinha aqui. Tá? Obrigada pela atenção. Eu não sei se vou fazer mais um vídeo, porque tá acabando esse tempo aqui. Mas se der, um beijo.